Olá, boa tarde a todos e a todas. Espero que estejamos preparados para mais um dia de estudo. Boa tarde, Marcela. Vamos começar então esse nosso encontro, esse nosso momento com a nossa elevação, o plano espiritual, nossa oração. Fechando os nossos olhos, agradecendo a espiritualidade superior por estar preparada, participando do nosso momento. Agradecemos aos nossos mentores, pedimos a proteção nessa tarde, pedimos a proteção no nosso momento de oração, conectando o nosso melhor pensamento nesse instante, focando no nosso bem maior, que é a nossa espiritualização, pedindo a Jesus que tenha um olhar compassivo, que conduza a nossa trajetória, conduza esse nosso momento de reflexão. E junto dos seguidores de Jesus, todos esses que acreditam na proposta do Cristo de reforma íntima, de autoconhecimento, nós conectamos as equipes que já fazem a limpeza no nosso ambiente do estudo, no nosso lar, aos socorristas que já se preparam para fazer recolhimentos de irmãos desencarnados que necessitem, se necessário, a todos aqueles que acompanham também a parte da segurança, junto de São Miguel Arcanjo, que já colocam lanceiros, Ricardo, Coração de Leão, que nos protege, para que tenhamos momentos bastante tranquilos, de conexão com o plano espiritual superior. Damos as boas-vindas a esses irmãos que acompanham esse trabalho, seja para nos intuir, seja para conosco aprender também. Conectados que estamos também às servas de Maria, nossa Mãe Maria Santíssima. Nós agradecemos por meio dela a Deus, nosso Pai Criador, pelo dom da vida, por mais um momento como oportunidade de aprendizado. Nós dizemos, Ave Maria, vós sois cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue por nós os pecadores, agora e para sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Olá, muita gente entrou, tudo bem? Boa tarde a todos que entraram. Hoje nós vamos seguir com o estudo do livro do Leon Denis, esse intitulado Depois da Morte, ok? Então, o livro Depois da Morte, nós começamos a trabalhar na última parte do livro, que é essa parte que trabalha sobre a moralidade, ok? Então, nós iniciamos aqui a quinta parte, intitulado O Caminho Reto, tá bom? Então, o Caminho Reto, nós iniciamos, falamos sobre vários capítulos e na semana passada falamos de um muito importante, muito agradável, que é a caridade. Nós dissemos que a caridade é a mãe generosa, bondosa de todas as virtudes humanas. Então, a caridade enquanto amor maior é a mãe de tudo aquilo que nós conhecemos, de tudo que nós entendemos como sendo sinal de uma evolução espiritual no homem, tá? Então, todas as nossas virtudes, todos os pontos positivos que um ser humano pode ter, derivam do amor maior, esse amor que transcende a matéria, que é a caridade. Muito bem, então, no capítulo de hoje, 58, nós vamos falar de três filhas bem importantes, três filhas diletas, né, da caridade. Então, as três filhas que se chamam doçura, paciência e bondade. Doçura, paciência e bondade como filhas muito queridas da caridade, ou seja, são virtudes que derivam da caridade. Todos os textos do Leon Denis são muito didáticos, eles trabalham com exemplos, com explicações muito claras. Em alguns capítulos eu optei por ler menos e explicar mais, conversar mais sobre algumas questões que se desvinculavam por vezes
do texto, especificamente do capítulo. Mas nesse caso do capítulo 58, eu acho que é justo e necessário que nós façamos a leitura, tá bom? Uma leitura bem atenta mesmo dos períodos aqui, dos parágrafos desse capítulo, porque vale muito, muito a pena. Cada um deles, aí nós comentamos algumas impressões, vocês, por favor, comentem também, tá? Mesmo aqueles que ainda não leram o capítulo e que tiverem aí algum insight, alguma ideia, podem comentar, por favor, tá bom? Vamos lá. Eu tenho aqui, primeiro, uma retomada. Então, ele retoma, eu falei que ele é bem didático, né? Ele trabalha muito essa questão do ensino. Então, ele diz assim: se o orgulho é o pai dos vícios, olha só, ele retomou o capítulo em que nós trabalhamos o orgulho. Quando nós falamos sobre o orgulho, nós dissemos que ele é o pai de todos os vícios e defeitos. Isso foi no dia 19 de novembro, tá? É o capítulo, então, aqui, 45, tá? Então, quando nós trabalhamos essa parte, nós dissemos... Ai, desculpa, eu coloquei, acho que errado, 48 hoje, desculpa, não 58, eu vou arrumar aqui, tá? Nós trabalhamos aí a ideia de que o orgulho é o pai de todos os vícios e defeitos. E aqui nós trabalhamos a ideia de que a doçura, a paciência e a bondade são derivadas da, não é, parte oposta, que seria a caridade. Então, a caridade se opõe necessariamente ao orgulho. E ele começa falando aí dessa parte... deixa eu só ver se eu consigo alterar agora aqui. Acho que não. Mas eu vou depois colocar outro comentário e fixar, porque é capítulo 48. Vou desafixar esse e vou colocar aqui o número certo. Por algum motivo de ter errado e depois eu só colei. Muito bem. Eu coloquei aqui, pronto, e aí fixo esse. Maravilha. Se o orgulho, ele começa dizendo, é o pai dos vícios, a caridade é a mãe da virtude. Dela derivam tudo que nós temos de positivo, sobretudo a paciência, a doçura, a prudência nos propósitos, ou seja, até mesmo aquele senso de prudência, não é? De ter bom senso, de saber se conduzir, vem da caridade. Caridade, nós vimos na semana passada, não é apenas a ideia material de doar algo para alguém, mas é também, nesse sentido, uma caridade que se refere a nós mesmos. Ok? Então, quando eu tenho uma caridade própria, né? Uma caridade que se preocupa consigo mesmo, esse amor próprio, nós temos aí a prudência, quer dizer, eu sou prudente, eu sou esperto no bom sentido, é aquele cara que não se deixa levar por influências que não sejam positivas, não se deixa abater por situações que não vão ser positivas para ele, quer dizer, estou numa festa e alguém me ofereceu algo que não vai me fazer bem, eu não aceito. Sou prudente, tenho prudência, tenho juízo. Então, esse juízo deriva, sim, da ideia da caridade também. Muito bem. É fácil para o homem caridoso ser paciente e afável, né? Perdoar as ofensas, pois a misericórdia é irmã da bondade. Uma alma elevada não pode odiar nem vingar-se, ela domina os seus baixos rancores. Vê as coisas de cima e, compreendendo que o erro ou os erros do homem estão em relação à sua ignorância, não nutre ódio e nem ressentimento. Boa tarde, Leandro. Bom, o que se coloca aqui? Olha que interessante. O homem que tem essa boa vontade no sentido de interessar-se pelo bem, pelo amor, esse caridoso na essência, ou seja, aquele que é bom, generoso, né? Todo aquele que ama de verdade o próximo, a si mesmo, ama Deus também, sobre todas as coisas. Essas máximas que nós aprendemos desde criança, nós entendemos que fazem parte desse
bem viver, viver bem, viver com a ideia da caridade na nossa vida. Olha o que ele coloca. A pessoa que tem esse senso de caridade, ou seja, que tem essa religiosidade no sentido mais puro, no amor de Deus em si, ela não busca vingança. E aí? Como é que é? Claro, acho que ninguém aqui hoje, né, principalmente quem se dispõe a assistir uma live no canal Espírita, quem se coloca como aprendiz do Evangelho de Jesus, já não é aquele vingador, o cara que sai batendo nos outros, xingando no trânsito, talvez. Mas não é vingador nesse sentido. Qual é a sua intenção quando você sofre uma ofensa? Que Jesus veio trazer desde, não é, sua fase aí, muito antes, né, do próprio Espiritismo, claro, a ideia do cristianismo se apoia nisso. O que é que eu tenho como intenção fazendo isso? Quando eu sofro uma ofensa, quando alguém lá no meu trabalho faz alguma coisa de que eu não gostei do que aquela criatura fez pra mim. Puxa, ele é meu colega de trabalho, puxou o tapete, fez coisa errada, me prejudicou. E aí, qual é o meu sentimento? Será que não é ainda aquele deixa estar que eu dou troco na hora certa? Isso é a vingança. Essa é a vingança que acho que predomina nesse estágio aqui evolutivo em que nós estamos, tá? Boa tarde, Cristina, tudo bem? É bem bacana nós pensarmos sobre isso. O que é que eu sinto? Eu não dou o troco, tá vendo? Já não é aquela coisa do olho por olho, dente por dente. O cara fez uma coisa, eu vou lá dar um soco no rosto dele. Não é isso. Ninguém prejudica a própria imagem, a não sei que seja uma pessoa, lógico, que tem algumas questões aí de ordem até psicológicas, algumas questões que não estejam bem resolvidas, mas em geral, no ambiente público, principalmente como o ambiente do trabalho, em que do qual eu dependo para sobreviver, preciso pagar as contas, preciso trabalhar, preciso manter essas relações interpessoais, preciso, por exemplo, manter uma imagem de bom cristão lá na casa espírita em que eu frequento. E aí, quando algum tarefeiro faz alguma coisa que eu não gostei? Ele é meu colega de trabalho, ele é meu companheiro ali. Será que eu não tenho esse sentimento? Deixa pra mim. Deixa que a hora dele vai chegar. E esse sentimento de deixa estar que eu vou, né, que ele vai, ou até mesmo, às vezes pior que isso, olha só, quando eu uso a doutrina, a lei de ação e reação, não vou fazer nada, não vou sujar minhas mãos, mas o dele vai vir. Tarda, mas não falha. Olha esse sentimento, essa espera de que o outro se dê mal, ou de que pelo menos ele receba aquilo que eu recebi de ruim. Ok, como é que é essa relação, então, na minha cabeça? Como é que tá meu coração em relação a isso? Eu sinto esse impulso da vingança? Quem não? Se quiserem comentar, tá? Fiquem à vontade para comentar, falar alguma coisa também sobre isso. Acho que é bem bacana trocarmos aí experiências quanto a essa questão da vingança, que não é mais, como era no passado nós dissemos, mas que continua existindo, continua firme e forte na nossa sociedade. Ah, então, eu não fiz na hora, mas eu guardei. Comum entre os relacionamentos, por exemplo, marido e mulher. Ah, deixa, eu não vou falar nada agora. Mas espera aí, qualquer coisa que acontecer, eu jogo na cara tudo o que eu guardei por anos, às vezes, de mágoa, de rancor. Então, eu vou arquivando, vou fazendo arquivos que são de vingança. São arquivos que para nada servem. Então, querer vingar-se, existem muitas citações sobre isso, mas querer vingar-se é querer justamente, olha só que coisa interessante, é tomar um copo de veneno, eu pego um copo de veneno, eu tomo esse copo de veneno e eu espero que o outro morra, o outro passe mal com esse veneno. Tudo bem? Porque o desejo de vingança, ele está mais no nosso coração do que no outro. Porque tantas vezes a ação do outro nem foi intencional, nos prejudicou. Sim, mas foi para nos prejudicar? Foi para isso? Olha lá, de novo o egoísmo. Será que eu sou de verdade o centro do universo? Tudo que os outros fazem é para mim?
ok? Supondo que seja mesmo, ele não gosta de mim, fez isso por sacanagem, fez pra me prejudicar de verdade, ok. E aí? Nesse caso, ainda assim, não sou eu que devo fazer essa vingança, não sou eu que devo, né, prejudicá-lo de volta, porque aí eu que estaria fazendo uma ação ruim. Dá pra perceber que eu reproduzo uma ação ruim? Olha que coisa interessante de se pensar, tá? É óbvio que com o conhecimento do Espiritismo nós temos a possibilidade de saber que, lógico que ele vai receber. Pode ser que nesse momento eu tivesse que passar por isso. Ele me prejudicou no trabalho e fui demitido. Ok. Tinha de passar por isso? Estava provavelmente no meu planejamento. Supondo que eu tenha feito tudo certo, não tive escolha. Ok, era pra eu passar por isso, não teve jeito. Certo, estava no meu planejamento, estava aí previsto, eu tinha de vivenciar essa experiência por algum motivo, sei lá. Mas, não é? A citação lá bíblica de que a desgraça precisa acontecer, a tragédia às vezes precisa acontecer, mas ai daquele que se responsabilize por ela. Então, tudo bem, estava no meu planejamento eu ter de passar por um momento lá de prejuízo financeiro, de demissão, ok. Mas, pobre daquele que foi o responsável, sabe? Ele assumiu uma responsabilidade que provavelmente poderia não ser dele. Talvez não fosse ele o agente, mas ele assumiu isso, ele comprou isso, colocou isso nas suas costas lá para uma situação posterior, uma situação de viver isso como um agravo nas suas provas, não é? Kármicas, quer dizer, colocou mais um fardo para carregar, fez uma besteira que não precisava. Às vezes, por inveja, a gente viu, por egoísmo, por orgulho ferido, eu queria a posição dele, aí eu fui lá, fiz de tudo, fiquei lá fazendo fofoca e consegui que o cara fosse demitido, legal, agora eu vou tentar ocupar essa vaga. Não é? Então, quer dizer, esse tipo de intenção faz com que eu acarrete provas que talvez não precisaria, né? Não precisaria de estar comigo essa prova. Poderia passar sem ela, poderia ser bem mais feliz sem uma situação ruim dessa. Aí Leon Denis segue dizendo que aquele que, então, domina a caridade, ele vê as coisas de cima, ele não fica preso à ignorância, ele não nutre ódio e nem ressentimento, ele está ali, não é, numa posição de espectador. Sabe quando uma pessoa tem um problema e você olha de fora o problema, às vezes você vê uma solução? Já aconteceu? É comum, muito comum acontecer isso. Você olha de fora, puxa, nossa, fácil de enxergar o caminho. Você está olhando de fora. Aquele que não se envolve nessa lama, não é? Da raiva, do rancor, da tentativa de vingança, não fica, não é, dentro dessa lama, dessa situação ruim, consegue enxergar outros caminhos. Consegue enxergar de cima, olha só, sabe que perdoando e esquecendo as ofensas, destrói todo o germe de inimizade, cancela-se toda a causa de discórdia no futuro, seja na terra, seja na vida no espaço. Olha a sabedoria que tem aqui essa frase do Leon Denis. A sabedoria, a pessoa que perdoa, ela quebra uma corrente que ela arrastaria por séculos. Séculos, 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 espíritos vivem acorrentados. Que coisa péssima, não é? Que situação difícil você ficar acorrentado justamente àquelas pessoas de quem você não gosta. E aí você se acorrenta ali, passa muitas encarnações. Às vezes você encarnado, outro desencarnado, você desencarnado, outro encarnado, essa ligação que não cessa porque não perdoam. Muitos tratamentos hoje espirituais, em várias correntes, não só dentro mesmo do kardecismo, mas em várias correntes que trabalham a ideia, não é, do recolhimento dos espíritos desencarnados, todas essas linhas trabalham com perdão, porque é impossível tirar essa corrente se você não perdoar. O perdão é como se você chegasse com, sabe aquela tesoura de cortar corrente? É como se você cortasse essa corrente, sabe? Você desliga, você perdoa, você deixa o outro partir e ser feliz.
Por que não fazer isso enquanto a gente está encarnado? Mais fácil, bem mais fácil, bem mais fácil. Então, poxa, existem casos muito extremos que exigem perdão. Eu não sei se alguém já vivenciou, se quiser comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Existem casos em que, puxa, a pessoa fez alguma coisa muito ruim, mas muito grave, que prejudicou muito a minha vida. Casos extremos mesmo, casos furtos, roubos, homicídios, situações extremas, e que fazem com que esse vínculo de ódio seja imenso. Você, de fato, tenha nutrido por essa pessoa o desejo de vingança. Imagina, casamentos que terminam por traição. Imagina, anos e anos de relacionamento e, de repente, um acaba tendo essa situação de traição e o outro fica vinculado, quer dizer, puxa, meu marido teve essa questão de trair e eu não perdoei, nos separamos, ele se casou com a outra e eu não perdoo. Se eu não perdoo, o que acontece comigo? Eu fico vinculada a essa situação a vida inteira. A vida inteira eu quero falar disso, eu penso nisso, eu sonho com isso, eu acordo com isso, eu durmo com isso, o tempo todo. Olha só, enquanto o mundo está cheio de coisa boa, cheio de gente boa, para eu me relacionar como amigo, ou mesmo, talvez, não sei, um novo casamento, um novo namorado. Mas olha só, que interessante a gente pensar por esse viés. Sou eu. O que o outro fez foi o livre-arbítrio dele. Certo ou errado? Foram escolhas. E o que eu estou fazendo para isso? Para que a situação melhore para mim? Para o outro, não consigo. Mas, e aí? Será que é o caso de eu bater lá e falar assim, escuta, eu perdoo? Pode ser? Às vezes até pode ser, não sei qual é a necessidade. Agora, perdoar intimamente já basta. Já basta. Para você, basta. Mas o outro tem raiva do problema dele, ok? Ele, como a gente disse, a escolha é pessoal. A escolha não tem como ser tomada em relação a outras pessoas. Nós tomamos as próprias decisões, as rédeas da nossa própria encarnação, tá bom? Então, bem rico esse capítulo se nós pensarmos aí nas nossas situações, nas questões cotidianas, questões que são humanas, que são da humanidade desde sempre. Então, a questão do ódio, a questão desse amor passional, que nada ou pouco tem a ver com a caridade, esse amor que é de posse, que é egoísta, ok? Muito bem. E aí, ele diz que a caridade, a mansuetude e o perdão das injúrias tornam-se invulneráveis, insensíveis às insinuações e às perfídias, provocam nossa separação gradual das vaidades terrenas e acostumam o nosso olhar às coisas que não iludem. Começamos a enxergar coisas que são reais, que não nos iludem, ou seja, não são transitórias, não são passageiras. O dever da alma que aspira aos céus elevados é o de perdoar. Quer dizer que se eu quero ter paz e sossego na minha vida, eu tenho que perdoar. É uma obrigação, ok? Deixa de ser uma mera ideia de perdoar para ser um cristão mais bem estruturado, um cristão que tenha mais força dentro da religião, ok? Não se trata disso. Quando eu digo que eu preciso perdoar, é porque eu preciso perdoar para mim. Eu preciso perdoar para ser feliz, para ser mais leve, para voltar a viver. Porque eu deixo de viver quando eu tenho, como a gente brinca, um defunto nas costas, né? Quer dizer, eu carrego alguma coisa que não é minha. Carrego algo que não é meu. Tenho raiva e não perdoo. Meu filho fez isso que eu não perdoo. Meu marido fez... não perdoo. E aí? Quantos não perdãos estarão nas suas costas até o final da encarnação? E o pior de tudo é que eu levo isso. Eu desencarno e eu continuo com esse monte de coisa nas costas, porque estão no meu coração. Eu guardei tudo isso para mim. Eu fui arquivando, não perdoei. Quando eu vejo, eu não dou conta mais de carregar tanta coisa. Não consigo mais. Ok? Então,
Se quisermos, olha que coisa interessante. Entra aqui, eu acho que é uma das partes mais interessantes que o Leon Denis diz aqui nesse capítulo. Perdoemos para ser perdoados. Não podemos desejar para nós o que recusamos aos outros. Quer dizer, eu faço uma besteira, eu quero que alguém me perdoe, mas eu mesma não tenho paciência de perdoar, não quero perdoar, guardo rancor mesmo, sou ressentida. Aí ele diz, olha só que coisa interessante de se pensar, que situação agradável. Se quisermos nos vingar, vinguemo-nos com boas ações. Que? Pois é, ainda temos a necessidade e o desejo de vingança, acabamos de falar. Enquanto seres encarnados neste momento na Terra, temos às vezes, mesmo que não esse desejo de ir lá e socar alguém, eu tenho ainda a vontade de, deixa pra lá, deixa lá, vai acontecer com ele, né? Mais dia menos dia ele se dá mal. Esse sentimento, essa busca de vingança só pode ser reprimida de um jeito positivo e entendida se eu quiser me vingar pelo bem. Como assim pelo bem? Com boas ações. Fazer o bem ao inimigo que nos ofende é desarmá-lo. Então, ao invés de ficar a vida toda com a faca na mão em relação a alguém, né? Tô sempre armado aqui, a pessoa vem falar comigo, eu já enfio a faca. O tempo todo armado, eu uso uma surpresa. Olha só, o seu ódio muda sem surpresa. Nossa, peraí, calma, você não vai vir com a faca hoje? O que aconteceu? Então a pessoa toma esse susto, fica surpresa, e aí ela entende que essa surpresa, puxa, será que é verdade? Ela hoje não vai vir brigar comigo? Deixa eu prestar mais atenção. E amanhã de novo, e depois de novo, quer dizer, eu rompi por meio do perdão esse ciclo de ódio, eu passei a entender que o bem é a melhor vingança, o bem é justamente esse que faz com que nós tenhamos força para desarmar esses supostos inimigos, e aos poucos essa surpresa, esse impacto da surpresa de eu não querer mais o mal do outro, mas querer o bem, de fato, querer o bem, isso se torna admiração. Eu passo a admirar essa pessoa. Puxa, daqui não é tão ruim assim. Tá, não é meu amigo, mas também não é alguém que seja tão desprezível assim. Deixa eu prestar mais atenção, tá? E aí, esse exemplo que nós podemos dar pode se tornar, olha lá, um exemplo para despertar na sua consciência adormecida a possibilidade de iluminar sua alma, arrancando-a do abismo. Às vezes essa pessoa está tão perturbada, não é essa que fez algum mal pra gente, essa da qual nós queremos nos livrar por meio da vingança. Às vezes ela tem tanto problema, está tão necessitada, que quando nós, simplesmente por meio do perdão, rompemos esse ciclo, ela passa a nos admirar. E muitas vezes esse exemplo faz com que ela própria saia desse lodo da maldade, do ódio, da necessidade de vingança. É assim que são feitos os resgates no plano espiritual. Sabe, todo mundo já deve ter visto isso, aquela imagem que se tem em todas as religiões, se tem um pouco dessa imagem dantesca, né, que Dante Alighieri lá no poema colocou como sendo o purgatório, o inferno, okay? Como é que lá na Divina Comédia isso se desenhou ali, porque de fato ele visitou essas regiões umbralinas. Vocês já devem ter visto imagens como isso em filmes, né? Teve muita reprodução disso nas artes. Pessoas que estão ali como se estivessem no lodo mesmo, mergulhadas, vivendo em situações muito difíceis, com o corpo, né, espiritual ali, aquele degradado, não tem mais corpo material, mas tem ainda em sua forma ali, perispiritual, toda esse desgaste, às vezes deformações que são causadas por comportamentos muito focados no mal, tudo isso acaba fazendo com que tenhamos essas imagens, né? Essas imagens
muito feias, de lugares muito escuros. E aí, de repente, vai lá um espírito de luz e consegue resgatar alguns e outros não. Por que será? Por que será que esse resgate não consegue ser geral? Por certo que Deus gostaria que todos fossem retirados desse estado, né? Desse estado que não progride, desse estado de estagnação espiritual, de renitência no mal, né? De permanência no mal. Jesus, com certeza, né? Todas as falanges espirituais do bem gostariam muito que todos fossem hoje resgatados, que não existisse mais essa necessidade de passar por essas regiões. Mas por que isso continua existindo? Porque não existe ainda essa capacidade de perdoar, de sair do mal, de perdoar o outro, de se perdoar, ok? Então, vales ali que são retratados, por exemplo, não é? Nós ouvimos muito no meio espírita falar disso, de vales em que vale dos suicídios, é porque aconteceu isso, a pessoa necessariamente precisa ficar lá por toda a eternidade? Claro que não, tá? Então nós sabemos que não existe essa pena eterna, porque não é Deus que colocou a pessoa ali, não foi ele, foi a própria pessoa, a sua consciência. Quando ela se perdoar, quando ela decidir que ela pode sair dali, por certo, o mentor dela vai conseguir ser ouvido, porque ele às vezes fica lá tentando, só nem é visto, não é ouvido ali por essas criaturas. Então, quantas vezes nós aqui na Terra passamos por isso também? Situações tão difíceis, ficamos como se estivéssemos vivendo lá, vivendo nessas situações de regiões umbralinas. Vivemos ali, arraigados ao mal, né? Então eu estou vivendo, trabalhando, né, fisicamente, mas a minha cabeça, minha consciência e meu coração estão em situações horríveis, estão vidrados ali em um momento em que aconteceu uma coisa ruim, estou focada em alguma situação de vingança, algum momento em que eu quero buscar para ser, então, melhor, né? Então eu não me perdoo, puxa, eu devia ter feito aquilo naquele momento e aconteceu uma tragédia porque eu não fiz, e eu não consigo me perdoar. E aí, encarnado, eu vivo aquela situação dos desencarnados lá nesses vales. Quem nunca passou por isso, né? Noites sem dormir, com aquele pensamento circular, por que eu não fiz aquilo? Arrependimento, culpa. Então, existem muitas ferramentas que podem nos ajudar nessas situações de busca de perdão, de busca de abandonar essas ideias de vingança. Ferramentas, sim, nas casas espíritas, ferramentas, sim, de apoio emocional, com terapias. Enfim, existem hoje, ainda bem, não é? Temos o privilégio de viver um momento em que nós temos esses recursos todos, de entender minimamente os nossos sentimentos, entender que nós podemos transcender e sair desses abismos espirituais em que nos colocamos, às vezes sem querer, né, por força das circunstâncias, às vezes deliberadamente mesmo, eu que quis fazer alguma coisa que deu nisso, tá? Boa, então, tudo bem até aqui, gente? Se quiserem alguma dúvida, algum comentário que ficou da leitura também, podem trazer. Aí ele diz assim, não percamos de vista a finalidade da existência que a vingança e o ultraje poderiam trazer, né? Não abandonemos o caminho reto e seguro. Não nos deixemos arrastar pela paixão no declive perigoso que nos levaria de volta ao passado com estado bestial, mas tentemos superá-la com a renovada coragem. A vingança é uma loucura. E aí ele diz com todas as letras aqui, a vingança é uma loucura que nos faz retroceder, olha só, e deixar de lado, jogar fora muitos esforços, frutos de muitas conquistas. Olha só, tanto luto para conquistar algo, de repente uma escorregada faz com que eu perca esses esforços. De que forma? Por meio da vingança. Então eu deixo de lado uma trajetória
de evolução espiritual para retroceder, para voltar a um estágio. A gente sabe que não existe, não é? Dentro do espiritismo não existe essa ideia de como é que chama? Retroceder. Não existe, eu vou regredir espiritualmente. Isso não existe. O que existe é, sim, a ideia de eu tentar evoluir e de repente eu perceber que eu não consigo e eu desanimo. Quer dizer, eu não tinha ainda de fato evoluído. É por isso. Tá? Então não foi uma derrocada espiritual. Foi, na verdade, eu mantenho aquele mesmo estágio. Eu poderia evoluir. Estou chegando, sabe quando você está chegando ao final de uma escada e aí você desanima e desce? É isso. Não cheguei ao próximo andar. Não cheguei ainda ao primeiro andar. Estou ali no zero ainda. Volto para o zero. Quer dizer, um pouquinho mais de esforço eu chegaria ao próximo andar e estaria tranquilo ali. Eu poderia descansar um pouquinho para o próximo andar. Mas não. Decido retroceder. Decido me vingar de alguma situação. Bom, e aí todo o texto, eu convido que vocês, se vocês não leram inteiro esse capítulo, leiam, por favor, o capítulo 48, porque a doçura, a paciência e a bondade, elas têm muitas situações e muitas aplicações na nossa vida. Sobretudo aí, como nós dissemos, a ideia do perdão. Então focamos por enquanto nisso, tá bom? Falamos mais dessa ideia da não vingança, da busca pelo perdão, quantas vezes devo perdoar, tantas quantas necessário, e ainda mais, não é? Cristo ela coloca 70 vezes, 7 vezes, e aí continue perdoando para sempre. Porque afinal, vingar-se é fazer de um só erro dois delitos. É se tornar tão culpado quanto o próprio ofensor. Eu tinha um erro. O cara fez mal para mim. Eu faço mal para ele. Já são 2 erros. Quer dizer, eu multiplico um erro que poderia ser só dele. Deixa para ele. Fez, então. Segura aí sua bronca, resolva aí você com a sua... Né, com a sua própria vida, com a sua consciência, a sua evolução, e eu vou ver aqui o que eu faço da minha. Agora, o que não dá é para eu, não é, colocar meu estágio evolutivo aqui em xeque por conta do outro. Então, quer dizer, eu me rebaixo, eu deixo a minha caridade, o meu amor próprio por conta de alguém, de quem me gosto, olha, que é pior ainda. Puxa, eu não gosto dessa pessoa, mas por ela eu abro mão daquilo que eu deveria amar mais, que é a minha própria situação espiritual, meu próprio momento, tá? Então, pensando nisso, como diz sabiamente aqui Leon Denis, a melhor forma de se vingar é ser bom, é perdoar. Eu não consigo ser bom para o outro, mas seja para si, porque perdoar é para si, é muito mais para si do que para o outro, ok? Claro que o outro vai se beneficiar um dia, mas aí a cargo dele, ele vai resolver ali com a sua própria situação. Vingar-se é fazer de um só 2 erros, 2 delitos, é tornar-se tão culpado quanto o próprio ofensor. Olha lá, vira o eu ofensor. Eu roubo a cena. Então, eu deixo ali de ter um culpado, eu passo a ser o próprio culpado junto com esse. Quer dizer, estamos aí no mesmo estágio evolutivo. Desço lá os degraus para ficar com ele. Que beleza. Então, fala-se depois aqui da finalidade da existência, né? Desse momento de evolução, quando nós perdoamos. E aí ele começa a falar bastante sobre a ideia da paciência, ok? Paciência é a qualidade que nos ensina a suportar com calma todas as dores. Ela não consiste em sufocar em nós mesmos toda a sensação, em tornarmos indiferentes e inertes. Olha que interessante isso. Eu não preciso ser indiferente nem inerte. Eu sim, vou reconhecer. Puxa, eu fiquei mesmo com raiva. Ele fez uma coisa que me deixou com raiva, eu fiquei brava demais. Só que eu preciso entender que quem fez foi ele. Eu não posso ficar guardando ou mantendo essa raiva, né? Então eu perdoo. Tudo bem, vou perdoar, esquecer aquela falta e tentar, de maneira paciente, encontrar o melhor caminho. A paciência é a qualidade que nos ensina a suportar com calma todas as dores e então não consiste, repito aqui, em nos tornar inertes e nem indiferentes, tá? A paciência provoca a benevolência e as almas desenvolvem-se por meio de
sentimentos que nos inspiram. A simpatia atrai a simpatia, a indiferença gera a rigidez. Né? Então, desculpa, a rispidez, perdão. Então, nós temos a paciência como alguma coisa que provoca o bem, a benevolência, tá bom? Teremos aí a possibilidade de ser espelho de alguém, espelho para alguma situação, como nós dissemos. Aquele que pode ajudar o outro a sair do buraco, a sair dessa situação de estar preso ao mal. Aprendamos, quando necessário, a reprimir com doçura. Olha lá, agora entra a doçura. A discutir calmamente. Alguém consegue discutir calmamente? Ou começa, né, se altera, começa a chorar? Discutir calmamente quer dizer manter a razão. Todo mundo já deve ter ouvido e usado isso. Se você gritar, você perde a razão. Se você bater no outro, você perde a razão. Se você passar a falar palavrão e ofender, você perde de fato, perde a razão, porque é com doçura que nós conseguimos fazer com que as coisas se resolvam, tá? Julgar as situações da vida, todas as coisas, com moderação. Procuremos os colóquios úteis, quer dizer, as conversas que sejam úteis, discussões que sejam elevadas. Fujamos das, hoje a gente chama de resenha, né? Fujamos das resenhas que nos levam a paixões, quer dizer, eu me altero, eu falo mal mesmo. Não sei se vocês já pararam hoje com os grupos para observar algumas situações, grupos de WhatsApp, grupos em redes sociais diversas. Por exemplo, aconteceu uma vez, eu tenho um bulldog inglês, tenho um cachorro, um bulldog inglês, aqueles gordinhos. Então eu participo de vários grupos dessa raça de cachorro, porque a gente fica apaixonado, né, quando tem. Uma das pessoas que participava muito ativamente de um desses grupos postou um dia uma foto e o cachorro, sabe aquelas fotos que você monta, coloca o cachorro, e a patinha dele tava meio torta, ele tava torto. Todo mundo começou a xingar essa pessoa. Mas todo mundo no grupo achava bonitinho e fazia foto assim. E aí começaram a dizer, você tá machucando seu cachorro, você tá achando que vai ganhar seguidor porque a patinha dele vai ficar presa atrás. Eles têm um problema de displasia, que é um problema de ficar com a parte de trás, a parte traseira, um pouco... a coluna deles, né? Vai ficando mais velhinho, ele vai perdendo essa mobilidade na parte traseira e começa a ter graves problemas. E aí, quando você, por exemplo, faz com que ele suba muito escada, com que fique em posição muito inadequada, ele pode se prejudicar. Pronto. Então, a mulher pôs o cachorro torto ali, ele tava com uma pata fora do sofá, não sei o que, e já fizeram com que a mulher virasse o pior ser da Terra. Lá endemonizaram a coitada da mulher. E, puxa, essa cultura que a gente vem falando bastante sobre a cultura do cancelamento, quer dizer, teve gente que nem olhou, a foto já foi xingar, porque o histórico todo ali era do xingamento. Quer dizer, em segundos, aquilo meio que viralizou, e era assim. Ela se explicou, falou, gente, o cachorro tava subindo, eu só tirei a foto naquele momento, não coloquei o cachorro nessa posição. Vejam, pequenas coisas, picuinhas, sabe? Coisas que são tão desnecessárias, e as pessoas daquele grupo passaram horas discutindo aquilo. Quando eu vi, me deu preguiça. Não é, sabe aquela preguiça que dá quando a coisa é tão ínfima, tão pequena? Puxa, será que esse povo não tem o que fazer? É mais ou menos esse sentimento que dá, sabe? Então, aquele grupo de WhatsApp que fala o que quer, por exemplo, vi uma cena ali, faço um recorte da cena e começo a falar mal daquela pessoa. Esse tipo de discurso negativo inflamado faz com que todo mundo se inflame. E às vezes nem é isso. Nem é isso. Então, muito comum no meio artístico acontecer, a gente já falou bastante sobre isso, sei lá, uma entrevista que alguém deu, o jornalista fez um recorte para vender a notícia, não é? Para ganhar ali de forma sensacionalista, começa a bombar aquela mensagem e o famoso acaba ficando com uma repercussão negativa na mídia, sendo que ele não fez nada de errado, e às vezes foi só uma interpretação equivocada ou maliciosa de alguém. Tá vendo? Então, como é interessante esse tipo de ação, como é que as coisas podem ser evitadas. Ai daquele, né, por meio de quem esse mal se difunde. Aquele isqueirinho que fica ali
nos grupos só fazendo com que o outro faça coisas que, puxa, vão lacrar ali na rede social, vão ser muito destacadas, vão viralizar. Tudo bem? Então, evitar esse tipo de resenha, esse tipo de discurso. Evitemos a cólera, porque ela desperta todos os instintos selvagens. Quando eu tenho esse tipo de reação, é porque entrei nessa vibração da cólera. Fiquei com raiva também, olha lá. Olhei lá o negócio do cachorro meio torto. Ah, safada, colocou o cachorro porque quer fazer um vídeo legal, fazer uma fotinho interessante para postar. Deixa eu também xingar. Mas veja, que é que se ganha com esse tipo de discussão? Muito diferente de orientação, porque se fosse uma orientação, você chamaria a pessoa no privado, mandaria uma mensagem lá no grupo para ela dizendo, olha, toma cuidado, porque o cachorro ele sofre de displasia, se ele ficar numa posição inadequada, ele pode, quando ficar mais velho, ter problema na coluna. Não foi isso que fizeram, não é isso. Não é essa tentativa de ajudar, pelo contrário. É de fato prejudicar o outro, fazer com que o outro, com que eu me sinta melhor. Então eu me coloco num patamar superior. Lembra da ideia do orgulho, do egoísmo? Me coloco ali para que o outro seja, né? Eu não sou como o outro, eu e o outro, né? Muitos estudos interessantes sobre essa ideia social. Bom, a bondade, por fim, nos confere, então, autoridade moral. E é com isso que nós vamos encerrando. A bondade nos confere autoridade moral sobre as almas, nos oferece a maneira de comovê-las e reconduzi-las ao bem. Encerramos então com essa parte, esse estudo. A bondade confere-nos uma espécie de autoridade moral sobre as almas, que nos oferece a maneira de comovê-las e reconduzi-las ao bem. Façamos o teste. A pessoa está gritando com você, está te xingando. Fale baixo com ela. Primeiro que ela dá uma assustada. Ela pode continuar gritando, mas ela vai gritar sozinha. Olha como é interessante, tá? Então, comovê-las e reconduzi-las ao bem que nós dissemos. Façamos aí esse trabalho que os tarefeiros espirituais fazem, tirando lá da região umbralina, da região ali em que a alma se encontra, focada no mal, ligada nesse sentimento de cólera, de vingança. Façamos isso no nosso dia a dia, com os nossos amores, os nossos parentes dentro de casa, os nossos amigos. Estendamos isso também aos nossos desafetos, esses com quem às vezes somos obrigados a conviver no dia a dia, no trabalho, ok? Que tenhamos um sentimento de que essa caridade maior começou, de certa forma, a habitar dentro do meu coração, substituindo a vingança, substituindo o não perdão, substituindo a cólera, a raiva, esses sentimentos todos que viralizam rapidamente e não servem para nada, só servem para conduzir a situações muito degradantes, né? De guerra, de discórdias que aqui assistimos tantas, né? Todos os dias aí da nossa encarnação, infelizmente, né? Basta ligar a TV para vermos os resultados materiais desses sentimentos tão ruins que ainda existem na humanidade, ok? Então, com isso, eu agradeço muito a paciência de vocês, a participação. Peço que reflitamos sobre esse capítulo, que é muito rico. Não o li inteiro, obviamente. Falei que leria as partes mais importantes, mas foquei um pouco mais hoje na leitura, tá? Eles são longos, mas eles são muito, muito, muito densos de informação teórica e, ao mesmo tempo, informações que podem ser ligadas à nossa conduta, à nossa força maior na vida, que é essa de tentar evoluir, tentar fazer melhor todos os dias, ok? Então, que esse livro seja mais uma ferramenta útil para a nossa progressão espiritual, tá bom?
Nós vamos fechar os olhos, então, e agradecer a espiritualidade superior por todos os benefícios que trouxeram durante este momento de estudo, porque quando nos conectamos ao bem, às reflexões, nós certamente atuamos com Cristo, certamente doamos o nosso melhor sentimento, o nosso ectoplasma, as nossas vibrações, aos tarefeiros do bem, que usam para o bem as nossas emoções, que usam para o bem esse nosso material energético. Não desprendemos, não gastamos como em situações em que não estamos com a mente focada no alto. Nesses momentos, nós temos então a certeza de que o plano espiritual está conosco, de que nós podemos sim humildemente pedir, portanto, permissão para mais uma semana de final de ano, que traz sentimentos bons, de esperança, que tenhamos uma semana próspera, saudável, cheia de energias, de expectativas positivas para as festas de final de ano, para um ano novo muito mais próspero espiritualmente. E assim, cerramos os nossos olhos espirituais perante Deus, de joelhos, genuflexos em espírito perante Deus. Nós colocamos ao nosso lado a espiritualidade superior na figura de São Miguel Arcanjo, pedindo para que esteja conosco, nos protegendo durante mais uma semana. E para tanto dizemos: glorioso Arcanjo Miguel, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vinde em auxílio das nossas necessidades espirituais e temporais. Afugentai da nossa presença todo mal, todo ataque, toda cilada do inimigo. Com a tua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas e iluminai os nossos caminhos com a luz da tua proteção. Arcanjo Miguel, do mal libertai-nos, do inimigo livrai-nos, da tempestade socorrei-nos, dos perigos protegei-nos, das perseguições salvai-nos. Arcanjo Miguel, pelo poder celeste a vós conferido, sê para nós um guerreiro valente e conduzi-nos nos caminhos da paz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada a todos que puderam acompanhar. E nos encontramos então novamente na semana que vem, mesmo sendo já véspera de Natal, tá bom? Estarei aqui para conversarmos um pouquinho sobre o próximo capítulo, então o capítulo 49, bem importante, que é o amor, tá bom? Até lá, um beijo, tchau, tchau.